Vamos observar uma coisa aqui. Exatamente porque estamos em conflito interno, esses diversos conflitos internos que nós temos, é exatamente porque estamos neles que não há paz em nós. E se não temos a presença da paz, essa é a razão da ausência do amor. É interessante quando as pessoas falam dessa necessidade que elas têm da felicidade. Elas perguntam como alcançar a felicidade. A crença comum é que a felicidade é algo para ser alcançado em algum momento, em algum nível de realização externa, ou material, ou emocional, ou intelectual. Assim, nós não compreendemos que é a ausência do amor, do verdadeiro amor, a ausência da felicidade. Quando temos o amor real, a verdade do amor, temos a real felicidade. Se o amor está presente, não há mais qualquer busca por felicidade. Mas se não temos dentro de nós mesmos, em nós mesmos, nós não temos também externamente, em nossas relações com a família, com a sociedade, com o mundo à nossa volta, a presença da felicidade. A verdade é que existe em nós um estado constante de conflito e queremos nos livrar dele. Nós não queremos olhar para esse conflito. Nós estamos projetando a felicidade para além desse conflito. Mas é a partir do conflito que projetamos essa felicidade imaginária. Porque para nós a felicidade consiste nestas realizações. E isso está produzindo ainda mais sofrimento, mais frustração. Porque ao realizarmos alguma coisa, aquilo se mostra insatisfatório. E logo partimos para um outro desejo, o que produz, a nível inconsciente, também a presença de um medo subjacente. Porque já temos sido frustrados muitas vezes, já passamos por muitas frustrações em realizações materiais, em realizações amorosas e de todo tipo, confundindo aquilo com o encontro com a felicidade, que logo se mostrou que não era. Repare, nós estamos aqui diante de um fato bem simples, bastante evidente. Nós estamos vivendo esta contradição interna, essa falsa interpretação. Nós podemos nos prender a todo tipo de ideias sobre isso, mas são apenas ideias. Nós podemos criar, psicologicamente, filosoficamente, até por uma razão de fuga, de uma cômoda fuga, de uma confortável fuga, todo tipo de idealismo, para um dia sermos felizes, alcançarmos a felicidade. Tudo na tentativa de escapar do sofrimento que está aqui, neste momento. Nós fazemos isso lendo livros, ouvindo palestras. Nós fazemos isso confundindo a beleza da pergunta
como encontrar Deus. Transformamos também essa pergunta em mais um expediente de imaginação, porque colocamos Deus no futuro. Se encontrarmos Deus no futuro, seremos felizes lá. Isso é uma ilusão. A realidade da felicidade, volto a dizer, é a presença do verdadeiro amor. Isso não está do lado de fora. Nós desconhecemos isso. Porque o que nós chamamos de amor é prazer, é preenchimento, é satisfação, presente dentro das relações, especialmente com pessoas. Só que toda essa relação entre pessoas são relações que se assentam meramente em prazer e dor, satisfação e insatisfação, realização e frustração. Esse é o jogo da dualidade na relação entre pessoas. Portanto, não é aqui que o amor é encontrado, a felicidade é encontrada. O amor é algo de uma outra ordem. Não é algo que se realiza quando se realizam desejos, quando se realizam projetos, quando há encontros emocionais, sentimentais, físicos, sexuais ou de algum outro tipo. É algo completamente diferente. Portanto, a verdade desse como encontrar Deus é algo fundamental. Mas Deus é encontrado nesta realidade de ser que trazemos dentro de nós mesmos. O que floresce quando descobrimos o que é se aproximar desse momento sem a mente. É a vida acontecendo nesse momento sem a mente. Sem a mente egóica, sem a mente condicionada, sem a mente estruturada nesse modelo do pensamento, esse pensamento psicológico. É aqui que se encontra a realidade divina, a realidade de Deus. Portanto, a pergunta é como encontrar Deus? Tomar ciência daquilo que aqui está presente. O problema é que, quando dizemos que já sabemos como fazer isso, projetando uma imagem de Deus no futuro, nós estamos apenas criando ainda um mecanismo de escape, de fuga da dor que aqui está presente. Quando dizemos que já sabemos como encontrar, nós caminhamos pelo velho caminho das práticas espiritualistas, místicas, esotéricas, seguindo doutrinas também religiosas. Mas tudo isso ainda é parte do próprio movimento do eu, do próprio movimento do ego. Porque a realidade divina não está no futuro. A realidade de Deus é algo aqui e agora, presente, quando o ego não está, quando o eu não está. Essa é a própria presença do amor, do verdadeiro amor. Veja, não é encontrado do lado de fora. É compreendido, é esclarecido aqui e agora, quando a ilusão termina. Essa é a verdadeira felicidade. Não se trata de algo que iremos fazer, que precisamos fazer. Assim é a presença da meditação. A meditação não é alguém meditando, é a verdade daquilo que aqui está presente,
se revelando como seu natural estado de ser, quando a mente passa por uma mudança, por uma transformação, tendo assim um esvaziamento completo de todo esse seu conteúdo. Então, um espaço novo se abre. É quando a mente, de uma forma natural, silencia, o cérebro se aquieta, a mente passa por essa mudança, porque algo novo surge nesse espaço. Não é mais esta mente egóica, esta velha mente do eu. Portanto, esse seu real encontro com o momento, esse seu real encontro com a vida, é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? É também a resposta para a pergunta: o que é meditação? A meditação, o que ela é? Essa é a resposta. Aquilo que aqui está se revelando como a vida, sem qualquer separação entre você e ela. Essa é a revelação de Deus. Veja, você não está indo ao encontro de Deus. Deus é a realidade se revelando aqui e agora, sendo a verdade desse ser. Na meditação não existe alguém na prática da meditação. Na revelação de Deus não existe alguém tendo um encontro com Deus. E nesta autodescoberta, do autoconhecimento, não temos alguém conhecendo a si mesmo. Essa compreensão, esse conhecer, é a presença da revelação. Não é alguém se conhecendo, é a revelação de que não existe esse eu. Não existe esse alguém. Portanto, expressões como autoconhecimento, meditação, encontrar Deus, observe, são expressões que, em geral, a compreensão comum no intelecto para a maioria das pessoas consiste de projeções ainda do próprio pensamento sobre isso. E o pensamento é o equívoco, o pensamento é o engano. O pensamento está nos dando um escape, uma fuga, nos propondo algo sempre para o futuro. Não existe tal coisa como o futuro. Futuro é aqui, como o passado é aqui. Quando o pensamento surge, é a presença do passado. Todo pensamento é só uma memória presente. Observe como isso é básico. Nenhuma palavra, nenhuma imagem, nenhum quadro mental surge dentro de você sem o passado. Essa é a presença da memória. É a presença do pensamento. O pensamento não lida com a realidade. É uma fuga da própria realidade. É assim que, nesse sentido do eu, do ego, nós estamos vivendo. Como pessoas, estamos vivendo no passado, fugindo da realidade do momento presente, porque estamos vivendo da memória. Olhe para si mesmo. A descrição da pessoa que você é apenas o pensamento.
São lembranças, recordações sobre o que você viveu. É a imaginação do pensamento sobre o que você está vivendo e irá viver. Mas é sempre o pensamento, o elemento que sustenta tudo isso, que sustenta esta pessoa. E o pensamento é, basicamente, a presença dessa noção de tempo. Ele fala do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro para alguém. O contato com a realidade é o contato com a vida, é o contato com Deus, é o contato com a felicidade, é a revelação do amor, é a presença daquilo que é eterno, indescritível. Portanto, quando você vem e pergunta como alcançar a felicidade, o propósito por detrás de uma pergunta como essa é o propósito do pensamento, de manter a sua continuidade no tempo. Porque é a projeção de um propósito, de um objetivo, de um alvo, de um ideal, ou no mundo material, ou no assim chamado mundo espiritual, para a pessoa. Repare, tudo isso é parte de uma narrativa do pensamento, de uma história construída pelo eu, pelo ego. Assim estamos lidando sempre com crenças. E todas essas crenças são fugas. Todo tipo de pensamento que dá base a qualquer crença é apenas mais uma fuga psicológica. Isso está produzindo conflitos, desordem, contradição, confusão. Isso está produzindo essa luta constante para ser algo diferente daquilo que eu sou, para conseguir algo diferente daquilo que eu estou vivendo. Eu sou isso e quero ser aquilo. Isto aqui que eu sou, eu não quero. Eu quero ser aquilo. Aquilo é o que eu não sou, porque o que eu sou é isto que está aqui. Reparem o jogo do pensamento. Esta contradição em nós. Isso é um fato, isso está aqui, está acontecendo. Assim, estamos dentro de um princípio de separação entre esse eu e o não eu, entre o que eu fui e o que eu serei. Assim, existem essas contradições dentro dos desejos, dos interesses, dos objetivos. Eu desejo ser bom e não consegui ainda, mas eu serei um dia. Esta contradição, esta oposição, isso que existe em nós tem de ser compreendido. Porque é algo que está gerando conflito. E se estamos vivendo esses conflitos, nós estamos em luta contra nós mesmos, contra o mundo, contra a vida. Se isso está presente, jamais iremos conhecer a liberdade, o amor, a felicidade. Jamais irá acontecer esse encontro com Deus. Essa ideia no futuro é a imaginação do próprio pensamento se projetando. Nós devemos ter isso muito claro para nós mesmos.
de uma forma muito direta, bem esclarecida. Nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento. E esse aprender é olhar, é estudar, é investigar a si mesmo, é ficar ciente desta contradição, dessa luta, de todo esse conflito presente em nossa mente, em nosso coração. Mas com certeza, se pudermos compreender esse estado de um modo completo e realmente podemos nos livrar dele. Portanto, a presença do autoconhecimento lhe dá a visão da presença da meditação. Portanto, o que é meditação? É se aproximar desse momento para olhar para ele sem o passado, sem as conclusões do pensamento, sem as projeções das imagens dos desejos, desta ânsia, desta busca por alguma coisa lá fora. Existe algo em nós do qual nós não temos plena ciência. É a presença da contradição nesses desejos. Essa ideia de ser feliz carrega essa contradição. Veja, há uma realidade presente se revelando como felicidade, mas ela não está na ideia de ser feliz. Nós não estamos cientes disso. Não estamos cientes da contradição dentro desses desejos. É a contradição em nós, presente no desejar, no querer, nesta busca por alguma coisa. Assim nós estamos vivendo na contradição do próprio desejo. Temos que observar isso, tomar ciência disso. E nós levamos isso de uma forma muito normal, muito natural. Essa contradição da qual não temos ciência, que está presente nos desejos que nós temos. E como é que isso surge? E como é que isso se mostra? Isso se mostra presente nesse estado impermanente dos desejos. Nós temos desejos e eles são estados em nós presentes, que são impermanentes. Eu tenho um desejo, repare, e logo surge um outro desejo, que contradiz aquele primeiro desejo. Então, o nosso desejo, ele não é permanente. Ele está mudando e se contradizendo. Então, um desejo contradiz um outro desejo. Isso produz conflito. É, na verdade, um grande desperdício também de energia. Nós não sabemos o que é se aproximar desse momento na vida sem esse desperdício de energia presente no desejo, na contradição do desejo. Seu encontro com a vida é o encontro com o momento. Nele há essa presença desse espaço que se abre para o silêncio, para a liberdade, para o amor e, portanto, para a felicidade. Não precisamos do desejo. E, no entanto, em nós existe esse impulso para alcançar, para obter, para realizar. E um outro impulso
que se contradiz aquele primeiro impulso. Então, o conflito está estabelecido em nós. Os desejos se opõem. Eu quero uma coisa e, ao mesmo tempo, quero uma outra coisa. E, em boa parte das vezes, contrária àquela primeira coisa. Mas existe tal coisa, repare, como um desejo, que seja só um desejo, algo permanente? Evidente que não. Todo desejo, ele é impermanente. Então surge um desejo e depois surge um outro desejo contrário àquele primeiro. Por exemplo, eu desejo um emprego e eu considero que aquele emprego me fará feliz. Ele será o elemento da felicidade. Quando obtiver aquele emprego, eu serei feliz. Entretanto, quando obtenho, eu me sinto insatisfeito. Porque depois desse emprego, estou infeliz com esse emprego. Agora eu quero ser o gerente. Depois eu quero me tornar o proprietário. A ideia é que quando eu me tornar o gerente, é que serei feliz. É quando conseguir me tornar o proprietário da empresa, eu serei feliz. Depois me torno proprietário da empresa e descubro que ainda desejo alguma outra coisa para ser feliz. Veja, é a mesma coisa. Eu quero me casar, serei feliz quando me casar. Depois eu quero ter um filho, serei feliz quando tiver um filho. Depois eu quero ter mais um filho. Depois eu quero me divorciar para ser feliz. Depois eu quero casar de novo para ser feliz. Observe que os nossos desejos, eles são todos assim. Eles não são permanentes e eles se contradizem. Eu não estou feliz com o que eu tenho, mas serei feliz com o que eu terei. Veja, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Seja no assim chamado mundo material ou no mundo espiritual, o movimento é sempre o movimento do vir a ser, do alcançar, do me tornar. Esse vir a ser é sempre um estado que gera contradição, que gera desordem, estresse, que gera sofrimento. Nós não simplesmente aceitamos a verdade de que o desejo é impermanente. E se ele é impermanente, a gente não se importa mais com ele. A gente dá muito valor ao desejo porque a gente acredita que o desejo nos fará feliz, irá nos realizar, irá nos preencher. O nosso contato real com a vida é o seu contato real com o fim desse eu, desse mim, desse ego. E, portanto, com o fim dos desejos. Desse elemento que se projeta para o futuro, para nele ele ser feliz, ele encontrar a paz, a liberdade e o amor. Aqui estamos com você investigando essa questão do fim do eu, do fim do ego. Então, a presença da meditação é a ciência desse ser, daquilo que aqui está presente, além do conhecido, além do pensamento, além da mente, além dos desejos. Portanto, a resposta para a pergunta como encontrar Deus está aqui, quando o eu não está, quando a ilusão não está mais presente.
Aprender sobre o autoconhecimento é o que abre esta porta, é o que torna possível esta visão, que é a visão da vida, sem o movimento do vir a ser, sem o movimento de deixar de ser. Então não existe mais essa noção de tempo, o tempo para se livrar ou o tempo para alcançar. É o que nós estamos aqui com você trabalhando. Olhar para esse momento é se deparar com a beleza da vida, como ela acontece. E nela está presente, sim, o amor. O amor é a presença da felicidade. Não é o amor que se encontra do lado de fora, em objetos, situações, lugares, pessoas. É o amor que aqui está presente se revelando como parte, como realidade deste ser que você é em sua natureza essencial. Se isso está presente, o seu encontro com ele ou ela, o seu encontro com a vida é o encontro com o amor, é o encontro com a felicidade, é o encontro com Deus. Mas se isso não está presente, todo e qualquer encontro da pessoa com outras pessoas, com o mundo à sua volta, é ainda o encontro do modelo do ego, do modelo do eu, desta mente egóica, desta mente condicionada. Aqui juntos estamos trabalhando isso com você nos finais de semana. E aqui eu quero deixar um convite para você. Nós temos 2 dias de uma forma online para trabalharmos isso, sábado e domingo. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, eu quero deixar aqui um convite para você. Se isso é algo que faz algum sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Alegria não é prazer, alegria não está no tempo, alegria é a vida nesse momento, terminando a todo instante. A vida real não é a vida que está acontecendo, ou que aconteceu, a vida real é aquela que é aqui. Ela não está acontecendo, ela não tem um futuro, ela não aconteceu, ela não tem um passado, ela é o que é.